O envelope pesava no bolso do meu jaleco como uma sentença. Eu o havia dobrado naquela manhã, mas o papel já estava amassado, suado, marcado pelo medo e pela culpa que carregava há tanto tempo. Eu estava convicto de que Mariana já não sentia nada por mim. Estava certo de que ela se envergonhava da minha profissão modesta, das minhas mãos ásperas de tanto lidar com madeira, e do odor de resina, que parecia grudar em mim até dentro de casa. Mas antes que eu tivesse coragem de apresentar aqueles papéis, surpreendi uma conversa que transformou tudo. Uma conversa que me fez perceber que, às vezes, o amor não se desfaz. Ele apenas fica adormecido por baixo do silêncio, do desgaste das mágoas que ninguém ousa expor. Meu nome é Rafael, e durante quase toda a minha existência, eu aprendi a restaurar coisas danificadas. Sou marceneiro especializado em móveis antigos. Para muitos, uma mesa trincada, uma cadeira torta ou um criado mudo gasto não passam de objetos sem utilidade. Para mim, cada sulco na madeira narra uma história, cada arranhão preserva uma lembrança. Cada rachadura atesta que algo resistiu ao tempo, ao descaso e ao esquecimento. Eu sabia recuperar madeira partida, sabia revitalizar verniz queimado pelo sol, sabia devolver estabilidade a uma cadeira que todos já consideravam perdida. Mas naquela manhã fria de quarta-feira, sentado sozinho no meu ateliê, envolto pelo cheiro de serragem, poeira centenária e óleo de linhaça, compreendi uma verdade amarga. Eu dominava a arte de reparar quase tudo, menos o meu próprio casamento. Sobre a minha bancada repousava um envelope espesso com os documentos da separação. Eu encarava aquele envelope como quem encara um veredito. Minha união com Mariana parecia ter chegado ao fim. Pelo menos era o que eu acreditava. Mariana era uma advogada brilhante, forte, elegante, respeitada. Quando ela cruzava a porta de um tribunal, todos se voltavam para ouvi-la. Quando discursava em uma reunião, ninguém ousava interrompê-la. Ela possuía uma firmeza que impunha reverência, sem precisar elevar o tom. Eu ainda recordo o dia em que a conheci, quase 13 anos atrás. Ela era estudante de direito, rodeada de pilhas de livros, dívidas e noites em claro. Eu era apenas um aprendiz em uma marcenaria empoeirada, tentando dominar a arte de polir jacarandá sem comprometer a peça. Éramos muito diferentes. Talvez por isso nos apaixonamos. Mariana segurava minhas mãos, sempre ásperas, sempre manchadas, e afirmava que eram mãos de artista. Dizia que aquelas mãos a tranquilizavam, porque a faziam sentir próxima de algo genuíno. Mas depois de 11 anos de casamento, aquelas mesmas mãos começaram a me causar vergonha. Não porque ela dissesse algo, Mariana nunca mencionou isso, mas eu comecei a acreditar sozinho. Nossa vida tinha se transformado demais. Agora morávamos em uma casa sofisticada, com piso frio, móveis requintados, jantares luxuosos, eventos filantrópicos e diálogos repletos de dinheiro, prestígio e autoridade. Naquele universo, minha profissão parecia insignificante. Minha postura quieta parecia ausência de ambição. Minha vestimenta simples parecia inadequada. Meu recolhimento parecia fragilidade. Aos poucos, comecei a me enxergar como um móvel antigo, que Mariana já não queria exibir aos convidados. Nos últimos 2 anos, nossa residência tinha se tornado um ambiente gelado.
Por fora, tudo aparentava perfeição. Estava tudo impecável, organizado e belo, mas por dentro havia um vazio difícil de descrever. Falávamos pouco, e quando falávamos, era apenas sobre questões práticas. O carro precisa de revisão. Hoje vou chegar mais tarde. Não me aguarde acordado. Você pagou o seguro da casa? Já não existiam mais conversas prolongadas, já não havia risadas na cozinha, já não havia aqueles olhares serenos ao final do dia. Éramos duas pessoas residindo no mesmo local, mas em universos distintos. Sempre que eu via Mariana com seus ternos caros, discursando ao telefone com juízes, empresários e sócios influentes, eu me sentia diminuído. Observava o pó de madeira nas minhas botas, e pensava que eu era uma nódoa na vida elegante dela. Por isso, sem comunicar nada, aluguei um pequeno apartamento em uma região industrial de São Paulo, próximo ao meu ateliê. Era um lugar frio, branco e sem vida, mas eu acreditava que era o espaço que eu merecia. O contrato já estava assinado. Algumas caixas já estavam no porta-malas do meu carro. Meu plano era simples e cruel. Eu entregaria os papéis naquela noite, depois do evento mais importante do ano para o escritório de Mariana, o leilão beneficente do Instituto Santa Helena. Os dias que antecederam aquela noite foram angustiantes. Eu quase não dormia. Ficava acordado no meu lado da cama, escutando a respiração calma dela, e me perguntava em que instante nós tínhamos nos extraviado. Tentei identificar o dia exato em que tudo começou a ruir, mas não houve uma briga monumental, não houve traição, não houve uma explosão. Foi algo gradual, uma distância sutil, quase imperceptível, que se ampliou com o passar dos anos. Jantares em silêncio, cada um diante do próprio computador. Fins de semana separados, ela viajando a trabalho, eu escondido no ateliê, restaurando armários, mesas e poltronas antigas, até altas horas. Nós dois usamos o trabalho como pretexto para não falar da dor. Eu passei a acreditar que Mariana permanecia comigo por hábito, ou talvez por compaixão. Achava que ela merecia alguém melhor, alguém que soubesse circular naquele mundo de poder, alguém que discorresse sobre investimentos e grandes negócios, sem se sentir deslocado, alguém que vestisse um smoking como se tivesse nascido para aquilo. Não, um restaurador de móveis com as mãos marcadas, as unhas escuras e cheiro de verniz na roupa. O leilão aconteceu em um antigo casarão nos arredores de São Paulo. Era imenso, iluminado por lustres de cristal, com tetos elevados, colunas majestosas e corredores de pedra. Eu não estava ali como marido de Mariana, estava ali como técnico contratado. A casa de leilões tinha me convocado para revisar algumas peças antigas, antes da exposição. Havia escrivaninhas entalhadas, cristaleiras delicadas, mesas francesas e poltronas de época. Minha função era assegurar que nada fosse danificado durante a noite. De certa forma, eu preferia ficar assim, nas sombras, atrás das cortinas, usando meu jaleco de lona por cima de uma camisa preta simples. Dali avistei as pessoas importantes da cidade chegarem, empresários, advogados, políticos, colecionadores. Todos entravam sorrindo, com taças nas mãos e roupas caríssimas. Então eu vislumbrei Mariana por alguns instantes. Esqueci até de respirar. Ela usava um vestido verde escuro, discreto e refinado, que cintilava suavemente sob as luzes do salão.
Parecia serena, confiante, poderosa. Em poucos minutos estava cercada por sócios, clientes e figuras influentes. Todos queriam conversar com ela, todos a admiravam. Eu a observei de um canto escondido, e senti uma tristeza profunda. Era como mirar através de uma vitrine para uma vida resplandecente da qual eu já não fazia parte. A noite avançou lentamente. Ouviam-se taças se tocando, risadas contidas, e a voz do leiloeiro anunciando valores exorbitantes. Durante uma pausa, fui até um corredor lateral para inspecionar uma escrivaninha antiga de estilo francês. Ajoelhei-me ao lado da peça e usei uma pequena chave de fenda para ajustar uma dobradiça de latão. O corredor estava praticamente vazio. A música do quarteto de cordas chegava de longe. Então ouvi passos se aproximando. Reconheci o som do salto de Mariana, mas ela não vinha sozinha. Ao lado dela caminhava um homem. Seus passos eram firmes, pesados, seguros demais. A voz dele me pareceu familiar imediatamente. Era Henrique, um dos principais sócios do escritório. Um homem arrogante, daqueles que sorriem enquanto julgam você. Daqueles que acreditam que o valor de uma pessoa depende do dinheiro, do sobrenome ou dos contatos que ela possui. Fiquei imóvel atrás da escrivaninha. A sombra me cobria por completo. Eu não queria que me vissem. Não queria obrigar Mariana a me apresentar diante daquele homem com minha roupa de serviço e minhas mãos cobertas de pó. Então Henrique falou: Mariana, preciso ser sincero, eu não entendo. Você está no melhor momento da sua carreira. É brilhante, respeitada, poderosa, poderia estar com qualquer homem. Então, por que continua voltando para casa com ele, com Rafael? Senti meu peito se contrair. Apertei tanto a chave de fenda que minha mão doeu. Henrique prosseguiu com uma crueldade cada vez mais explícita. Ele passa a vida trancado em uma oficina com móveis velhos. Nem escritório de verdade ele tem. É constrangedor ver você chegando sozinha a tantos eventos importantes, inventando desculpas, porque seu marido está ocupado lixando uma cadeira, ou cansado demais, para colocar uma gravata. Você é uma estrela, Mariana. Ele é um peso, uma âncora puxando você para baixo. Fechei os olhos. Preparei-me para o pior. Achei que Mariana ficaria em silêncio. Talvez mudasse de assunto para evitar conflito. Talvez sorrisse de forma educada, como fazem os advogados quando querem manter a paz. Uma parte de mim até esperava que ela concordasse, que finalmente dissesse em voz alta aquilo que eu vinha ruminando havia meses, que eu já não cabia na vida dela. Mas Mariana não ficou calada. A voz dela saiu firme, fria e clara. Você tem razão em uma coisa, Henrique. Você não entende. E pela forma como trata as pessoas, acho que nunca vai entender. Eu parei de respirar. Encostei na parede, tentando não fazer nenhum ruído. Ela continuou. Rafael não tem um escritório em uma torre de vidro, porque o mundo real dele é o ateliê. Você olha para ele e só vê pó, vê trabalho manual, vê um homem simples, mas quer saber o que eu vejo? Eu vejo um homem que passa horas restaurando pedaços de história, para que eles não desapareçam. Vejo paciência, vejo cuidado, vejo uma honestidade que você não conseguiria fingir nem se tentasse. Henrique soltou uma risada seca. Mariana, por favor, ele é marceneiro. Não transforme isso em poesia. A voz dela ficou mais dura. Não fale do que você não conhece. Sabe por que ele não foi ao jantar do escritório no mês passado? Não foi porque era preguiçoso, não foi porque não se importava, foi porque passou 3 noites trabalhando de graça para reconstruir as portas de um refeitório comunitário,
que tinha sido depredado no BRS. Ele não chamou a imprensa, não publicou nada nas redes, não pediu reconhecimento, apenas viu algo quebrado e consertou, porque era o certo a fazer. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu: "Isso é muito nobre, mas não constrói carreira nem legado." Mariana não hesitou. "Constrói algo que você não tem: integridade." A voz dela ecoou no corredor de pedra. "Você acha mesmo que eu tenho vergonha do meu marido? Todos os dias eu trabalho cercada de pessoas que mentem, manipulam e destroem os outros por dinheiro. Passo a vida entre tubarões. E quando sinto que esse mundo está me engolindo, penso em Rafael. Penso nas mãos dele, no trabalho dele, na forma como ele cuida daquilo que os outros abandonam. Ele não precisa vestir um smoking para me representar. Ele me sustenta quando volto para casa, exausta pelas mentiras, pelo barulho e pela pressão. Ele é a única coisa na minha vida que parece completamente real." Senti um nó na garganta. Meus olhos arderam. Cada palavra dela me atravessava como se estivesse arrancando de mim uma mentira antiga. Mariana continuou: "As mãos dele são manchadas porque ele trabalha. As suas estão limpas porque você nunca construiu nada. Você só sabe usar pessoas. Ele sabe reparar. E isso vale muito mais do que você consegue entender." A chave de fenda escorregou da minha mão e caiu sobre o tapete. Por sorte, não fez barulho. Eu não conseguia me mover. Durante meses, eu tinha me sentido inferior. Tinha me convencido de que Mariana queria um homem como Henrique, poderoso, rico, elegante. Eu tinha interpretado as longas horas dela no escritório como uma forma de me evitar. Nunca imaginei que ela havia em mim um refúgio. Nunca pensei que enquanto eu me sentia invisível, ela me enxergava de uma forma que eu não sabia reconhecer. Henrique insistiu agora com o orgulho ferido. "Mariana, você é grande demais para uma vida tão pequena. Você nasceu para algo maior." A resposta dela veio mais baixa, mas muito mais profunda. "Rafael é o homem mais nobre e complexo que eu já conheci." "Ele vê valor nas coisas que todo mundo descarta, inclusive em mim." A voz dela falhou um pouco. "No inverno passado, quando eu estava destruída por aquele caso de fraude empresarial, fui insuportável. Fui fria, distante, quase não falava. Afastei Rafael porque eu mesma não conseguia respirar. E sabe o que ele fez? Ele não gritou comigo, não me cobrou, não me fez sentir culpada. Uma manhã, encontrei na minha mesa de cabeceira um pequeno sabiá de madeira entalhado à mão. Não havia bilhete, não precisava. Era a forma dele me lembrar de que eu ainda podia voar acima da tempestade. Ele percebeu que eu estava me quebrando e me ofereceu ternura, não julgamento. Se eu ainda não perdi a alma nessa profissão, é por causa dele. Naquele momento, as lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu me lembrei daquele pequeno pássaro. Tinha entalhado o sabiá de madrugada, depois de passar pela porta do escritório de Mariana, e vê-la chorando em silêncio sobre uma pilha de documentos. Ela parecia tão cansada, tão frágil, que eu não soube o que dizer. Então, fiz a única coisa que eu sabia fazer. Entalhei um passarinho de madeira e deixei na mesa de cabeceira. Como ela nunca comentou, pensei que não tivesse se importado. Achei que tinha guardado em uma gaveta e esquecido, mas para ela aquilo tinha significado muito mais do que eu imaginava. Então Mariana disse algo que deixou o corredor inteiro em silêncio. "Eu vou sair do escritório, Henrique." O silêncio foi absoluto.
Mesmo escondido, pude sentir o choque dele. O que você disse? Perguntou Henrique. Mariana, pense bem, você está prestes a virar sócia principal. Você está no topo? Não, ela respondeu. Eu estou em uma jaula muito cara, e não quero mais viver para impressionar pessoas que nem me importam. Perdi tempo demais perseguindo prestígio vazio. Descuidei da única pessoa que eu realmente amo. Quero uma vida onde ainda exista espaço para o meu marido. Cansei de atuar para uma sala cheia de desconhecidos. Henrique tentou falar, mas ela o interrompeu. Eu vou para casa com Rafael, e se você voltar a falar dele com esse desprezo, vai descobrir por que me considero uma das advogadas mais perigosas desta cidade. Agora saia da minha frente. Ouvi os passos de Henrique se afastando depressa pelo corredor. Ele quase parecia fugir em direção ao salão principal. Eu continuei imóvel, escondido, com o coração batendo forte no peito. Alguns segundos depois, Mariana entrou no canto onde estava a escrivaninha. Ela achava que estava sozinha. Apoiou-se na madeira polida e soltou um suspiro longo, cansado e trêmulo. A bolsa caiu no chão. Depois, ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Naquele momento, ela já não parecia a advogada imbatível que todos admiravam. Parecia apenas uma mulher exausta, vulnerável e humana. Eu não consegui continuar escondido. Levantei devagar e saí de trás da cortina. Ela se assustou e deu um passo para trás. Rafael, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Há quanto tempo está aí? O que você ouviu? Olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas. Tudo eu disse. Minha voz saiu baixa, quase quebrada. Coloquei a mão no bolso do avental e tirei o envelope com os papéis da separação. Ele estava amassado e coberto por uma camada fina de pó. Mariana olhou para o envelope sem entender. Eu não disse nada. Apenas encarei os olhos dela, rasguei o envelope ao meio, e depois rasguei de novo. Deixei os pedaços caírem dentro de uma pequena lixeira de latão. Eu ia embora, confessei. Tinha alugado um apartamento. Pensei que eu era um peso para você. Pensei que você tinha vergonha de mim. Pensei que nossa casa sufocava você. Ela olhou para os papéis rasgados, depois olhou para mim. Não se importou com o vestido elegante, não se importou com a maquiagem. Caminhou até mim, segurou minhas mãos cobertas de pó e encostou a testa no meu peito. Então começou a chorar com uma tristeza que partiu a minha alma. Eu tinha medo de que você já tivesse deixado de me amar, ela disse entre soluços. Pensei que eu tinha me tornado tão fria, tão obcecada pelos meus casos, que você já não me via. Pensei que quando olhava para mim, você só enxergava uma desconhecida. Eu a abracei com força, afundei o rosto nos cabelos dela, e respirei como se estivesse voltando para casa depois de muitos anos perdido. Eu vejo você, eu disse, sempre vi. Só pensei que você já não queria que eu estivesse por perto. Ficamos abraçados naquele corredor escuro por um bom tempo, enquanto o leilão continuava como se nada tivesse acontecido. Mas para nós tudo tinha mudado. Não voltamos ao salão, não esperamos o fim do evento, não nos importamos com quem nos veria sair. Caminhamos juntos pela entrada principal do casarão, de mãos dadas, deixando para trás os lustres brilhantes, as taças caras, os sorrisos falsos e o prestígio vazio. Lá fora, a chuva que ameaçava cair a noite inteira finalmente começou. São Paulo brilhava sob as luzes da rua. A água escorria pelo para-brisa enquanto eu dirigia de volta para casa. Dentro do carro houve silêncio, mas pela primeira vez em anos aquele silêncio não doía.
Não era o silêncio da distância, não era uma parede entre nós, era descanso, era paz, era o silêncio de duas pessoas que finalmente tinham parado de se esconder. Mariana olhava pela janela, as luzes se refletiam no asfalto molhado. Depois de alguns minutos, ela falou em voz baixa: "Eu vou sair daquele escritório. Estou falando sério. Quero abrir um pequeno escritório de direito de família no nosso bairro. Algo humano, algo que me permita ajudar pessoas reais e voltar para casa em um horário normal. Estou cansada de tentar consertar os desastres dos outros, enquanto a minha própria vida se quebra." Segurei a mão dela sobre o console do carro. "E eu vou cancelar o contrato daquele apartamento", responde também. "Vou tirar meu ateliê principal daquele galpão industrial. Quero levar uma parte dele para a garagem de casa. Eu me escondi tempo demais entre paredes frias. Quero construir algo novo com você. Não só móveis, uma vida." Quando chegamos em casa, não dormimos. Sentamos à pequena mesa da cozinha, fizemos café instantâneo, ruim e amargo, e conversamos até o dia clarear. Falamos sobre tudo, sobre nossas feridas, sobre as suposições que nos separaram, sobre os silêncios que usamos como escudos, sobre as vezes em que precisávamos de ajuda e não soubemos pedir, sobre as vezes em que confundimos cansaço com indiferença. Naquela madrugada entendemos algo importante. Um casamento longo não continua vivo porque nunca se quebra. Ele continua vivo porque duas pessoas decidem restaurá-lo quando as rachaduras aparecem. É como madeira antiga. A gente não joga fora só porque está marcada. A gente limpa, observa com paciência, lixa aos poucos, trata com cuidado. E se ainda existe beleza debaixo das camadas de pó e dor, dá a ela outra chance de brilhar. Quando olho para trás, ainda me arrepio ao pensar no quanto cheguei perto de abandonar a coisa mais valiosa que eu tinha. Achei que meu trabalho era restaurar mesas, cadeiras e escrivaninhas, mas naquela noite compreendi que a restauração mais importante da minha vida não estava no meu ateliê. Estava sentada diante de mim na cozinha, com os olhos cansados e as mãos entre as minhas. Mariana e eu já não somos as mesmas pessoas que se apaixonaram 13 anos atrás. Mudamos, erramos, levantamos muros, mas também aprendemos a derrubá-los. Hoje somos mais fortes, não porque nunca nos quebramos, mas porque decidimos não nos jogar fora quando as rachaduras apareceram. Nosso amor não precisa de aplausos, não precisa de testemunhas, não precisa parecer perfeito diante de ninguém. É um amor calmo, firme e real. E toda vez que olho para minhas mãos endurecidas, já não vejo manchas feias, nem pó de ateliê. Vejo as mãos de um homem que quase desistiu, mas que ainda chegou a tempo de salvar a única coisa bonita, que nunca esteve realmente quebrada. Só estava esperando para ser restaurada.